deste segundo ano legislativo da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Claudemar Otroba para que faça a leitura do artigo 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A adoção atribui a condição do filho ao adotado com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessório, desligando-se de qualquer vínculo com pais e parentes, salvos os impedimentos matrimoniais. Se um dos cônjuges, aos concubinos, adota o filho do outro, mantém os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge, com o concubino do adotante e os respectivos parentes. É recíproco o direito sucessório entre o adotado e seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes, colaterais até o 4º grau, observada a ordem de vocação hereditária. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da 12ª reunião ordinária foi enviada a todos e, sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da 12ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da 12ª reunião ordinária e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 12ª reunião ordinária. Nesse momento, queremos agradecer em nome dessa Casa de Leis a presença das pessoas que nos acompanham com sua presença, pessoalmente, pessoas que nos acompanham pela internet, pelo Facebook, e convido nesse momento o prefeito em exercício de São Bento do Sul, o Márcio Drevic, para tomar assento à mesa diretora. Agradecemos também a presença do comandante da Polícia Militar de São Bento do Sul, o coronel Fabiano Dias Prefeito, junto com os seus comandados. Muito obrigado pela presença, o senhor terá seu espaço, conforme requerimento aprovado nessa Casa de Leis. Senhoras e senhores, nesse momento eu convido a terceira suplente, a vereador do PP, a senhora Elisete Guede Kindler, para adentrar o plenário e se colocar aqui à frente à mesa diretora. Solicito a senhora Elisete Kindler para que faça a entrega do seu diploma expedido pela Justiça Eleitoral, bem como a sua declaração de bens. Farei a leitura do termo de posse. No final, um braço direito estendido, a senhora virá aqui assim, a senhora promete. Eu farei primeiro a leitura, depois, no final da minha leitura, termo de posse. Prometo guardar a Constituição da República, a Constituição do Estado de Santa Catarina e a Lei Orgânica Municipal, desempenhando leal e sinceramente o mandato a mim conferido, observando as leis e trabalhando pelo engrandecimento do município de São Bento do Sul. Levanta o braço direito. Vamos assinar o termo de posse. Eu convido a vereadora para tomar seu assento à mesa em plenário, por favor. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura do termo de posse.
Termo de posse de suplente de vereador de São Bento do Sul, aos 2 dias do mês de abril do ano de 2018, nas dependências da Câmara Municipal de São Bento do Sul, na rua Vigando Có, número 69, às 19 horas, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Edmar Geraldo Salomão, a terceira suplente de vereador do PP, senhora Elisete Guede Kindler, eleita em 2 de outubro de 2016, nos termos da legislação vigente, após a apresentação da declaração de bens, direitos e obrigações de seu patrimônio e o diploma conferido pela Justiça Eleitoral, tomou posse como vereadora em substituição ao vereador Marco Rodrigo Redrich, tendo em vista seu afastamento para tratar de assuntos particulares. Em função do declínio da primeira suplente, senhora Nilva Marli Larsen-Holtz, do segundo suplente, senhor José Carlos Fernandes, o senhor presidente, de pé, acompanhado pela vereadora, proferiu o seguinte compromisso: prometo guardar a Constituição da República, a Constituição do Estado de Santa Catarina e a Lei Orgânica Municipal, desempenhando leal e sinceramente o mandato a mim conferido, observando as leis e trabalhando pelo engrandecimento do município de São Bento do Sul. E, feita a chamada nominal, a vereadora Elisete Guede Kindler, de pé, declarou: assim o prometo. E para um só efeito legal foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelo presidente e pela vereadora, hora empossada. São Bento do Sul, 2 de abril de 2018, assina o presidente Edmar Geraldo Salomão e a vereadora empossada Elisete Guede Kindler. Assim sendo, eu declaro então empossada, na condição de vereadora da cidade de São Bento do Sul, para a 18ª legislatura, a senhora Elisete Guede Kindler. Convido a vereadora, então, para tomar o assento na vaga cedida pelo vereador Marco Rodrigo Redrich. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura do expediente. Ofício 129, 2018, assunto encaminha projetos de lei. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente em anexo encaminhamos os projetos de lei número 124 e número 125 com as respectivas justificativas. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores os nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Márcio Drevik, prefeito municipal em exercício. Projeto de Lei 124/2018, origem do Executivo Municipal. Assunto: autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Projeto de Lei 125/2018, origem do Executivo Municipal. Assunto: autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Ofício 126/2018, senhor presidente, acusamos o recebimento das indicações da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, de números 1171 a 1180, documentos oriundos da sessão ordinária realizada no dia 26 de março de 2018, desta Igreja Casa de Leis. Informamos que as mesmas serão encaminhadas às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Márcio Drevik, prefeito municipal em exercício. Excelentíssimo senhor vereador, excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, senhor Edmar Geraldo Salomão, excelentíssimo vereador, senhor Fernando Malon, ofício 128, assunto resposta ao requerimento de informação 079/2018. Projeto de Lei 052, origem do Legislativo Municipal, vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima, assunto denomina José Vitkoski, servidão de passagem do município. Moção 076/2018, Edmar Geraldo Salomão, moção de aplauso ao senhor Luiz Cláudio Ramalho Dick pela sua carreira no esporte de nosso município. Requerimento 084, Jairson Sabino, solicitando espaço na tribuna popular livre ao senhor Teodósio Cachuba, diretor-presidente da IMAB, para explanar sobre a estrutura da autarquia, gestão, recursos, cadastros de mutuários, programas e projetos, bem como sobre a construção e reforma de unidades habitacionais no dia 14 de maio de 2018.
Requerimento 085, Jaime Pedro Ferreira de Lima, solicitando a retirada de projeto de lei do número 051/2018. Indicação 1181, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, solicitando a limpeza e dragagem do Rio Banhados, bem como a desobstrução do encanamento da conexão entre o que corre adjacente na lateral da rua Conrado Libel, entre a Vila Schwartz e a Móveis Francini. Indicação 1182, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando patrulhamento, ensabamento, melhoria na iluminação pública e demais serviços de manutenção básica na estrada Érico Neumann, no bairro Mato Preto. Indicação 1183, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, solicitando patrulhamento, ensabamento e demais serviços de manutenção básica na rua José Grossel, lateral da Avenida São Bento, no bairro Rio Negro. Indicação 1184, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, solicitando patrulhamento, ensabamento e demais serviços de manutenção básica na rua Afonso Ranque, no bairro Colonial. Indicação 1185, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, solicitando a recolocação da placa de sinalização de trânsito na rua Siegfried Repke, no bairro Oxford. Indicação 1168, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, solicitando reparos na pavimentação asfáltica da Rua das Acácias, no centro. Indicação 1187, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, solicitando verificação de nivelamento das bocas de lobo e instalação das asfaltantes na Estrada Cruzeiro, bairro Cruzeiro. Indicação 1188, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, solicitando a limpeza da tubulação de águas pluviais na Rua Henrique Becker, no bairro 25 de Julho. Indicação 1189, Jaime Pedro Ferreira de Lima, ao Executivo Municipal, solicitando serviços de manutenção com patrulhamento e ensabamento da Rua Teresa Conrad, no bairro Oxford. Indicação 1190, Jaime Pedro Ferreira de Lima, Executivo Municipal, solicitando a colocação de placa indicativa, sinalizando a preferência na esquina da Rua Armando Kister, com a Rua Jorge Schreiner, no bairro Serra Alta. Indicação 1191, Jaime Pedro Ferreira de Lima, ao Executivo Municipal, solicitando serviços de manutenção na Rua Carlos Goetland, no bairro Serra Alta. Ofício 089/2018, senhor vereador. Cumprimentando, reporto-me por meio do presente para informar a sua excelência que encaminhamos por meio de emendas impositivas o valor de R$ 1.900.000 para a construção da unidade de pronto atendimento 24 horas para esse município. Atenciosamente, Silvio Drevic, deputado estadual. Sua excelência, o senhor vereador Edmar Geraldo Salomão, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul. Ofício 095/2018, Assembleia Legislativa. Senhor presidente, cumprimentando, reporto-me por meio da presente para informar a sua excelência que encaminhamos por meio de emendas impositivas o valor de R$ 232.000 para a aquisição de insumos e medicamentos para o Hospital Maternidade Sagrada Família. Atenciosamente, Silvio Drevic, deputado estadual. A sua excelência, o senhor vereador Edmar Geraldo Salomão, presidente da Câmara de Vereadores. Ofício 096, Assembleia Legislativa, senhor vereador, cumprimentando, reporto-me por meio de presente para informar a sua excelência que encaminhamos por meio de emendas impositivas o valor de R$ 200.000 para a capacitação e formação continuada dos professores da rede municipal. Atenciosamente, Silvio Drevic, deputado estadual, a sua excelência, o senhor vereador Edmar Geraldo Salomão, presidente da Câmara de Vereadores. Esse expediente. Obrigado, secretário. Antes de entrarmos na ordem do dia, mais uma vez quero agradecer a presença de todos também. O ex-vice-prefeito de São Bento do Sul, Arildo Guess, que sempre nos prestigia também, as professoras da rede de ensino que aqui estão. E agradecer também as pessoas que nos acompanham pelo Facebook, peço a anuência do plenário para fazer leitura até para a mudança de tela. Sheila Adriano de Souza, Fábio Fidelis Ferreira, Rodrigo Vieira Ramos, Célia Gomes, Marcelo do Prado Lima, Evelyn Balcati Sabino, Júlio Laba, Gislane Knopik, Jürgen Alemão, Irene Leoni da Silva, Marcos Roberto Gratchek. Essas pessoas de suas casas também acompanham esta sessão e nós agradecemos em nome dessa Casa de Leis. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei números 124 e 125 do Executivo Municipal e o projeto de lei número 052 do Legislativo Municipal. Encaminho para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final a moção de número 036.
76, desculpe, 76. Em discussão única e votação, o veto total ao projeto de lei do Legislativo número 039/2017. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, com parecer favorável à tramitação. Está em discussão o veto número 001/2018 do projeto legislativo número 039/2017. Com a palavra, vereador Dagmar Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, a questão do veto se trata do seguinte: foi feita uma pesquisa pela nossa assessora com relação ao mês do Maio Lilás, e nessa pesquisa feita não houve nenhum conflito de outras campanhas nesse mês de maio. Porém, existe uma lei estadual que determina o mês de maio como amarelo para a causa do trânsito. Então, nós retiramos, né, de comum acordo, o veto do projeto, foi feito o veto do projeto para que a gente possa estudar uma outra situação, um outro mês, uma outra oportunidade, ou até uma semana de campanha em relação ao que estava proposto do mês de março. Nós temos e até esse é um problema hoje no Estado, porque o Estado tem uma lei e os municípios têm que obedecer à lei do Estado, né? E nós temos uma campanha de maio amarelo com relação ao trânsito, óbvio e muito bem-vinda, e temos o setembro amarelo, que é uma campanha contra do suicídio, né, que é protagonizada pelo CVV a nível de Brasil. Então isso deve ser resolvido a nível de Brasília, porque isso choca a campanha, né, ou o Estado, né, tá? Então é só uma compreensão daquilo que está havendo de conflito de leis a nível de município com o Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o veto total ao projeto legislativo número 039. Eu solicito aos senhores vereadores, por favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o veto total ao projeto legislativo número 039. Em discussão única e votação, o veto total ao projeto de lei do Legislativo número 034/2017. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida e de posse de veto total do Executivo Municipal ao projeto legislativo 034, vem recomendar ao plenário a manutenção do veto, tendo em vista o acatamento das justificativas apresentadas pelo Executivo Municipal. Está em discussão o veto total ao projeto de lei do Legislativo no 034. Vou fazer uma colocação em relação ao veto, não vamos polemizar essa questão, até porque esse foi um projeto, até a gente recuperou a segunda parte da história da Câmara de Vereadores, através da edição do livro, e a Prefeitura vetou a distribuição do livro nas escolas. Nós só estávamos pedindo autorização, vereador Pete, até porque nós entendíamos como o livro como patrimônio, apesar de sermos
nós termos autonomia. Então, o que nós estávamos pedindo era para fazermos a distribuição dos livros nas escolas e outras instituições, para todos que tenham biblioteca. E a prefeitura entendeu, eu vou entender assim, o veto da prefeitura, eu vou entender. Muitas vezes nós pecamos por excesso de zelo. Talvez eu não precisaria ter mandado esse projeto pedindo autorização, até porque nós somos um poder independente, né, vereador César Godoy? E nós poderíamos ter feito o projeto de resolução aqui pela Câmara de Vereadores, mas talvez por excesso de zelo a gente tenha pecado. Mas eu tenho comigo que essa penitência eu não preciso pagar, porque excesso de zelo não tem penitência, essa não precisamos nos confessar, né? Então nós acatamos tranquilamente acatamos o veto do Executivo Municipal e vamos depois ver como é que nós encaminhamos para a distribuição desse livro. Continua a discussão com a palavra do vereador César Godoy. Perdão, os senhores me ouvem? Senhor presidente, senhores vereadores, senhor prefeito municipal, todos que nos assistem, o ex-prefeito Arildo Gesser e todos os demais, boa noite. Eu li e reli o veto eu acredito que o veto está muito bem elaborado, muito bem sintetizado. Estou com ele aberto aqui, mais de 7 páginas, explicando que simplesmente não é possível, constitucionalmente falando, que a prefeitura autorize ou deixe de autorizar, porque é um livro que resgata, como disse o presidente da Câmara, parte da história, né, senhor presidente, da Câmara Municipal, e não cabe à prefeitura dizer a quem deve ser distribuído ou por quem deve ser distribuído. Isso deve ser via projeto de resolução, diz o artigo 198, inciso 7º, combinado com o artigo 229, inciso 3º do Regimento Interno, que deve ser via projeto de resolução. E aí, presidente, a gente aproveita, a gente compreende o zelo que teve com fazer via projeto de lei, mas se a lei determina que seja por resolução, e nós vamos ter que enfrentar essa situação agora, é que a resolução aproveite algumas razões do veto para que a gente possa contemplar a distribuição desses exemplares de uma forma um pouco mais democrática. Eu entendo que acerta o veto quando diz, por exemplo, a distribuição de que trata a linha C, inciso 1 e a linha C, inciso 2 do artigo 2º do livro, correrá a critério da autoridade competente, dispensada a comprovação formal do reconhecimento do interesse público. Quem é a autoridade competente nesse caso? Se fosse para ser aprovado, né? Seria o prefeito? Seria a secretária de Educação? O diretor da Fundação Cultural? O presidente da Câmara? Todos os vereadores? Quem seriam? Isso não estava contemplando no projeto, ele estava de uma forma muito, muito ampla. Digo isso, senhor presidente, porque dentro daquilo que nós conversamos na última sessão, nesse caso específico, a base aliada do governo, posso dizer dessa forma, ou a situação, como queiram, gostaria de participar da resolução para a gente tornar de forma bastante democrática. Porque, como muito bem dito também nas razões do veto, o livro é produzido com recursos públicos, então não seria razoável que se selecionasse quem deveria receber esses livros. Ora, se são públicos, pertencem a todos. Não dá para dizer, olha, como diz, os exemplares sobressalentes, se houverem, serão distribuídos gratuitamente aos servidores ou empregados públicos municipais de São Bento do Sul, ativo ou inativo, e aos estudantes regularmente matriculados na rede municipal de ensino. Evidente, senhor presidente, eu compreendo muito bem o seu objetivo. Isso não se discute aqui. No entanto, a rede privada de ensino também tem direito a conhecer a história da Câmara, por exemplo. A rede municipal tem, a rede privada também tem, a estadual também tem, os estudantes da rede estadual, quero dizer. Então, esse tipo de situação, o veto aborda muito bem. Tem outras questões mas isso a gente vai conversar quando de uma eventual resolução, ou mais reservadamente, mas dizer que existe uma série de incongruências no projeto que podem ser sanadas. Eu acredito que o veto nos permite corrigir esse tipo de coisa. E eu vou também registrar, eu não me manifestei quando veio esse projeto para correção de um erro material, que me parece que os parágrafos estavam só equivocados. Eu não participei da votação, porque foi em extraordinário. Aliás, eu nem vejo muito porquê que foi feito em extraordinário, mas de uma forma ou de outra foi. No dia 14 ou 15 de dezembro foi votado esse projeto, já estava viajando e não estava aqui para votá-lo.
Mas, salvo engano, senhor presidente, nenhum dos vereadores, salvo engano, teve acesso a esses livros. Seria razoável que nós pudéssemos ver o livro, ter acesso a ele, para poder aprovar uma resolução, um projeto, ou qualquer coisa que o valha, porque, muito embora todos conheçamos a sua seriedade nesse tipo de resgate histórico, isso é indiscutível, convenhamos, é difícil você aprovar alguma coisa assim, você poder ver. Também digo assim, eu só sei por dedução que esses livros foram impressos, também não dá para saber se foram impressos, e tem uma série de incongruências que nós podemos corrigir agora via resolução, para que se torne um pouco mais democrático a forma de distribuição dos livros. Tenho certeza, os 10 vereadores devem ter acesso ao teor do livro para poder se familiarizar, para poder falar sobre ele, porque, de uma forma ou de outra, todos estão contemplados com a história desse legislativo. Então, eu me coloco à disposição, senhor presidente, falo pelos demais, porque nós discutimos esse assunto, para fazer parte, inclusive nós já temos o vereador Pete, o vereador Marco Redlich, especialmente, deram grandes e ótimas sugestões da forma que nós podemos fazer a distribuição desse livro, para que ela seja a mais democrática possível e não seja utilizado, porque isso ocorre muitas vezes, não aqui nesse legislativo, de uma forma politiqueira, porque não é permitido e não se pode fazer isso com dinheiro público. De mais a mais, eu tenho a ressaltar a qualidade do veto. Como eu disse, que com 7 ou 8 páginas, ele aborda muito bem todas as questões, desde a licitação até a distribuição, e fazer mais uma vez coro, senhor presidente. Se puder disponibilizar uma cópia de cada livro para ter acesso, eu agradeço. E ressalto, quando esse projeto aportou no Executivo para análise, para promulgação ou veto, que foi o caso, o Executivo não recebeu cópia. Eu liguei para o diretor-geral da Casa, o senhor Dumps, que rapidamente e prontamente atendeu ao pedido dessa liderança para ceder uma cópia ao Executivo, que pôde fazer uma análise um pouco mais justa. Então, para finalizar, dizer que o Executivo não vê óbice algum a distribuição de livro, do livro especificamente, não vê óbice nenhum a preservação, manutenção e divulgação da história do Legislativo Municipal, só entendeu que o meio que foi proposto para isso não é o mais adequado, não é o adequado. Então, por isso, senhor presidente, nós votamos pelo veto, respeitando completamente o teor do livro em si, mas só o mecanismo de distribuição. E reiterando que a bancada de situação gostaria de participar do processo que vai prever regras para a distribuição das obras. E aproveitando para finalizar e cumprimentar o senhor pela iniciativa, pelo trabalho, pela forma com que agem em questões históricas do Legislativo Municipal, e não só do Legislativo, da cidade. A gente acompanha a sua coluna no jornal, sabe que o senhor é um grande entusiasta da manutenção e relembrança da história. Então, por isso eu lhe cumprimento e ressalto que o Executivo apenas quer que seja feito da forma correta. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Continua a discussão. Só para vereador César Godoy, pode ter certeza que haverá a participação de todos no projeto de resolução. E o que nós queremos é atingir o objetivo, que é o público de uma maneira geral. E eu tenho certeza que o projeto de resolução, as modificações que se fizerem necessárias, vão fazer, porque, e os senhores sabem, esse meu entusiasmo pela história de São Bento, como o vereador César Godoy colocou, ele é uma coisa que eu trago desde menino. Se hoje nós temos a galeria dos ex-presidentes aqui na Câmara de Vereadores, vereador César Godoy, o senhor sabe que foi este vereador que buscou resgatar toda a história da Câmara de Vereadores desde 1889, quando o primeiro prefeito de Campo Alegre, Francisco Bueno Franco, assumiu a presidência da Câmara de Vereadores pela primeira vez em São Bento do Sul. Então nós buscamos resgatar, nos deu um trabalho que não teve tamanho para buscar em outros municípios, o estado de Santa Catarina todo nós tivemos que percorrer para achar uma fotografia, talvez, de algum, que constava nos livros, mas ninguém sabia quem era, quem não era. Fizemos esse trabalho e eu me sinto, e eu acho que a comunidade toda, os vereadores todos, podem se sentir gratificados com esse trabalho, e esse do livro é a mesma coisa. Nós vamos buscar fazer o projeto de resolução da melhor maneira possível. Vamos procurar atender a todos para que saia e para que
todos consigam também se acessar esse livro para conhecer mais a segunda parte da história do município. Continua a discussão com a palavra vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, ao contrário do vereador Godoy, que achou o parecer bom, eu acho que ele é apenas uma enrolação completa. A única coisa que eu entendo que se aproveita nesse parecer aqui é duas linhas aqui. Ademais, na essência, sequer haveria necessidade da chancela por parte do Poder Executivo em relação ao projeto de lei em apreço. No mais, nada que se aproveite. Diante da intenção que foi de tornar o mais público possível a distribuição desses livros, que visam resgatar parte da história do Legislativo Estadual, por eu ter votado favorável ao projeto de lei, originalmente eu voto contra o veto. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o veto total ao projeto legislativo número 034. E solicito aos seus vereadores forem favoráveis ao veto que permaneça como se encontra. Eu voto? Eu tenho obrigação. Votamos junto até por uma questão de coerência, porque fomos autores, né, mas vamos fazer o projeto de resolução, vamos buscar todos os vereadores para participar e vamos fazer o quanto antes chegar esse livro nas escolas, né, para que todos tomem conhecimento de mais uma parte da história que foi resgatada através desse livro. Está aprovado o veto, então, ao veto total ao projeto legislativo número 034. Com 2 votos contrários, o vereador Fernando Malon e o vereador Edmar Geraldo Salomão. Em discussão única e votação, a nova redação. Esse é o projeto que tramita em regime de urgência. O projeto foi solicitado pelo vereador César Godoy para que fosse colocado na pauta. Ele criou uma série de polêmicas, vamos dizer assim. É o projeto de lei número 056/2017, com a nova redação dada, e solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 056/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida no dia de hoje, de posse do projeto de lei 056/2017 do Executivo Municipal, aprovado em 26 de março de 2018, bem como na emenda modificativa e supressiva 001/2018, aprovada em 26 de março de 2018, vem efetuar a nova redação do projeto de lei 056/2017 do Executivo Municipal com a inclusão da emenda, recomendando ao plenário a aprovação da nova redação. Está em discussão única. Em votação, a nova redação ao projeto de lei número 056/2017. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 056/2017 com a nova redação. Em discussão única e votação, a nova redação ao projeto de lei número 041/2017, de autoria do Legislativo Municipal. Autores, vereador César Augusto Acosta de Godoy e vereador Edmar Geraldo Salomão. Solicito ao secretário dessa casa para que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida no dia de hoje, de posse do projeto de lei 041/2017 do Legislativo Municipal, e acatando as solicitações de correção de erro formal apontado pelo Executivo Municipal, vem efetuar a nova redação do projeto de lei 041/2017,
do Legislativo Municipal, corrigindo este equívoco formal e recomenda ao plenário a aprovação da nova redação. Está em segunda discussão e votação o projeto com a nova redação, o projeto de lei número 041/2017. Só para fazer uma consideração, vereador César Godoy. Esse é o projeto que Vossa Excelência solicitou para que fizéssemos uma mudança no tamanho das placas que serão colocadas nas obras que estão paralisadas, que informa o motivo da paralisação da obra. Quando nós fizemos o projeto, nós colocamos um tamanho bastante grande e houve uma solicitação por parte do Executivo Municipal para que nós reduzíssemos, até para reduzir o custo também da colocação dessa placa. Mas, a partir da aprovação dessa lei, todas as obras paralisadas no município, elas terão que ser informadas nessa placa qual o motivo da paralisação. E aí, então, o vereador César Godoy, líder de governo nessa casa, nos solicitou para que fizesse uma redução no tamanho da placa para diminuir os custos, até para não elevar muito os custos ao município. Então, por causa disso, nós concordamos com a solicitação do vereador líder de governo nessa casa, o vereador César Godoy, e fizemos a redução. Por causa disso, está sofrendo a nova redação a esse projeto. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Peter Alexandre Gnobler. Senhor presidente, senhores vereadores, eu só queria me manifestar com relação a esse projeto, também fazendo uma referência aos demais. Tanto o projeto da Ares, quanto esse projeto que trata de um erro formal e que foi apontado pelo Executivo, da mesma forma o projeto da Ares que foi trazido a essa casa pelo Executivo e foi construído por esses vereadores, por todos os vereadores, o acordo para que o projeto pudesse estar sendo votado e aprovado, eu vejo que demonstra a maturidade desta casa, e vejo também que a capacidade de voltar atrás em alguns momentos é importante. Nós temos que ter as nossas convicções e temos que ter a certeza daquilo que fazemos, porém, quando demonstrado que existe alguma incoerência, que existe alguma situação que possa ser melhorada, para que os vitoriosos sejam os munícipes de São Bento do Sul, não haja vitória outra que não seja do município de São Bento do Sul, a gente possa realmente aprovar aquilo que é importante e correto, o mais correto para São Bento do Sul. Então, de todas as discussões que foram feitas até agora, todas elas trouxeram algum erro, alguma correção, algum apontamento, e que na discussão foi corrigido, e agora votamos também por essa correção desse erro formal que foi feito na nova redação do projeto legislativo 041. Quero então parabenizar aos senhores vereadores, tanto pela observância dos detalhes, quanto pela anuência às alterações que foram sugeridas por esse ou por aquele vereador, ou pelo Executivo ou pelo Legislativo. Então, me coloco favorável, presidente, à aprovação da nova redação desse projeto também, que também corrige uma situação que em alguns momentos se tornaria quase que inviável, de se colocar um outdoor numa obra que eventualmente nem os custos do outdoor pagariam a própria obra. Então foi da parte do presidente em acatar a colocação do vereador César Godoy, e da mesma forma a intenção do vereador, que foi justamente ter a economia por parte do município de São Bento do Sul e do munícipe de São Bento do Sul. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Jair Sabino. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos levantando aqui a questão com o presidente, vê no texto
do projeto, que inicialmente conversamos sobre isso e havia uma colocação de que fosse feita aqui essa placa a partir de 60 dias de paralisação da obra, se eu não me engano. O vereador Pedro puder nos recordar, o vereador César Godoy, alguém? Eu creio que sim. Nós não estamos constatando aqui no texto do projeto, é importante colocar, para depois nós possamos cobrar de forma adequada. Então, parou a obra, amanhã tem que ter um projeto, já tem que ter uma placa lá. Não. Foi justamente discutida essa questão, foi discutida, né, para que, se salvo engano, 60 dias paralisado, teria que colocar a placa. Talvez seja muito, seja pouco, mas eu não estou constatando aqui no texto, não encontramos. Talvez vamos ter que passar ainda por uma redação, para a gente poder verificar. O presidente está verificando aqui agora. Não, foi falado em 60, né? O que eu acho bastante. De repente, com 30 até poderia estar lá já a placa, mas enfim, isso já foi acordado em discussões anteriores, mas não consta no texto, né? Não encontramos o texto, de repente alguém que tem aí o texto pode dar uma olhada. Vamos observar então esse assunto, senhor presidente, para que, se de fato não constar no texto, que possa constar, né? É importante... Uma questão de ordem, presidente? Uma questão de ordem. Então, nesse caso, está em segunda discussão e deveria a votação, então suspender a votação desse projeto. Eu acho que sim. Chegaremos lá. Porque não tem? É a primeira, né? É uma discussão única, só, né? É única, mas votação agora já em sequência, mas de repente vai precisar suspender porque não consta no texto. E é importante que depois o pessoal não sabe se vai fazer com 30, com 60, tem que constar na lei. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou pedir a anuência do plenário para nós retirarmos o projeto de pauta para colocarmos aqui na nova redação o prazo para ser colocado e também porque hoje nós estamos discutindo aqui erros de ortografia que aconteceu aqui, certo? É isso que nós estamos... Mas agora já vem aqui a nova redação ao projeto 041/2017, 1º de dezembro de 2017, também traz mais um erro. Eu vou solicitar aos senhores vereadores para nós retirarmos de pauta, porque a nova redação vem com um novo erro de ortografia. Então, inclusive, palavra, né? Solicito, então, a anuência do plenário e retiro de pauta. Eu lhe concedo a palavra, vereador César. Obrigado. Mas essa emenda, ela não tratava exclusivamente da dimensão da placa? Essa emenda, ela tratava exclusivamente da dimensão da placa, não é? É por isso que ela não aborda nenhum outro objeto. Ela só tratava da dimensão da placa. É claro, podemos tirar e apresentar uma nova emenda, mas é por isso que ela não trata. Só para a placa. Eu não tinha me atentado a essa questão do prazo, mas eu acho que é pertinente. Tira-se de pauta e apresentamos uma nova emenda para deixar o projeto todo corrigidinho, todo perfeito. Obrigado. Só para complementar, vereador César Godoy, é que o projeto veio para nova redação a questão de datas que não estavam corretas, então é isso que está sendo votado, mas agora a nova redação traz outra vez alguns erros aqui, então, se acatarem, eu solicito a retirada de pauta, então está retirado de pauta o projeto. Muito obrigado, senhor vereador. Em discussão única e votação a nova redação ao projeto de lei número 043/2017, de autoria do Legislativo Municipal, autor vereador Marco Rodrigo Rete, que altera o artigo 6º, incluindo o parágrafo 2º da lei 2.969, de 3 de março de 2009, que concede isenção de tarifa de transporte coletivo aos deficientes no município de São Bento do Sul. Esse também vem para só corrigir erros de ortografia que trazia no projeto anterior. Então, eu solicito ao secretário desta casa, o vereador Jair Sabino, para que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida no dia de hoje, de posse do projeto de lei 043 do Legislativo Municipal, acatando as solicitações de correção de erro formal apontado pelo Executivo Municipal, vem efetuar a nova redação do projeto de lei 043 do Legislativo Municipal, corrigindo este equívoco formal e recomenda ao plenário a aprovação da nova redação.
Está em discussão única e votação o projeto de lei número 043/2007, com nova redação. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 043/2017, com a nova redação. Em discussão única e votação, o certificado de regularidade número 035/2018 da Sociedade Atiradores 23 de Setembro, que requer o certificado de regularidade de entidade pública. Solicito ao secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social, reunida para análise dos documentos encaminhados pela Sociedade Atiradores 23 de setembro, em cumprimento à Lei 2.571, de 25 de maio de 2010, vem propor ao plenário dessa Casa de Leis a aprovação da prestação de contas do exercício 2017, bem como solicitar que seja fornecido o certificado de regularidade para o exercício 2018. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, da mesma forma, solicitando que seja fornecido o certificado de regularidade para o exercício 2018. Está em discussão única e votação o certificado de regularidade número 035/2018. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o certificado de regularidade número 035/2018 da Sociedade Atiradores 23 de setembro. Eu peço a anuência do plenário, antes de colocar em segunda discussão e votação esse projeto, também tramitando em regime de urgência, só para a leitura das pessoas que estão nos acompanhando em suas casas, para a mudança de tela, e nós agradecemos em nome de todos os vereadores. Ricardo Carvalho, Lúcia Vandembon, Lucas Ribeiro, Sidney Costa, Franciane Becker, Jefferson Nossel Xaropinho, Lourdes Oliveira Corvo, Stanley Schreiber, Noacir Marafigo, Emerson Fernandes, Josué Adilson, Zirut, Juliana Alves de Carvalho, Bernadette França e Vilmar Bueno Espeto. Essas pessoas de suas casas também estão acompanhando esta sessão e nós agradecemos em nome dessa Casa de Leis. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 116/2018, da autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Está em segunda discussão e votação. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 116/2018, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 117/2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a concessão de outorga onerosa. Está em segunda discussão e votação. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Kleiner. Senhor presidente, senhores vereadores, só para justificar, se levantou uma questão com relação ao valor a ser cobrado, né, mas existe uma fórmula de cálculo que é aplicada, ela está presente na lei, e ela utiliza como um dos fatores de multiplicação dessa fórmula é o percentual a mais a ser construído. Então existem outros referenciais também, e aí a variação do valor e da quantidade a ser paga nessa outorga onerosa tem a ver com o tamanho que ultrapassa a medida padrão, né, e portanto quanto maior for o percentual ultrapassado da média, consequentemente também é maior o valor a ser pago pelo proprietário. Então existe essa fórmula, mas nada impede, assim como dissemos na última sessão, de um estudo aprofundado para eventualmente alterar se necessário for alterar essa situação. Eu só queria trazer esse esclarecimento e me colocar favorável à aprovação.
Continua a discussão? Só para explicar esse projeto também, o vereador Pete já explicou bem. O projeto, quando a prefeitura envia o projeto de outorga onerosa, acontece o seguinte: por exemplo, todas as pessoas que construírem uma casa ou um prédio, qualquer coisa, existe uma porcentagem, um percentual da taxa de ocupação desse terreno. Então ele pode ser ocupado por X% de área construída. No exato momento que a pessoa, às vezes, quer colocar mais um piso ou construir um apartamento, e a lei não permite, porque a taxa de ocupação está sobrepondo aquilo que a lei diz, mas a lei também tem uma lei que diz que pode ser concedida a outorga onerosa, que é esse caso que está acontecendo aqui, já mais casos que aconteceram e passaram por aqui, a lei maior que permite que seja feito. Isso já na gestão anterior também, quando lá o prefeito anterior, também com o vice-prefeito Arildo, governava o município, também enviaram projetos para cá, também foram aprovados. Então, só para explicar, esse é que, vamos dizer, ele só pode ocupar X% para construir, o resto tem que ficar livre. Então, quando há uma excedência, se excede isso aí, com essa construção, tem que ter autorização legislativa, tem que ter lei para conceder a outorga onerosa. É isso aí, só para dar uma explicação. Tá. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores, por favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 117/2018, que autoriza a concessão de outorga onerosa. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 120/2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal, através da Fundação Municipal de Desporto, a receber bens em doação do Rotary Clube de São Bento do Sul. Está em segunda discussão e votação. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Kloiber. Senhor presidente, muito rapidamente, até para que as pessoas que estão aqui não participaram da outra discussão saibam do que se trata. O Rotary Clube, mais uma vez, contribui com o município de São Bento do Sul, doando equipamentos à sala de fisioterapia, que é destinada aos atletas que representam o município pela Fundação Municipal de Desportos. Então, houve uma readequação do espaço. Essa readequação foi feita pela Fundação Municipal de Desportos, pela Prefeitura de São Bento. Houve uma mudança de local, a sala ficou maior, a sala ficou mais arejada, e nessa troca de espaço houve também a necessidade de modernizar alguns equipamentos, o que prontamente o Rotary Clube São Bento do Sul se dispôs a ceder ao município. Então, agora tem que passar aqui pela casa um projeto de lei e tem que haver uma lei autorizando ao município receber essa doação pelo Rotary, o que está acontecendo nesse momento em segunda discussão e votação. Então, desde já fica mais uma vez o registro e o agradecimento ao Rotary Clube São Bento do Sul, e também registrar a importância que tem esses equipamentos para que os nossos atletas possam ser melhor atendidos na sala de fisioterapia da Fundação de Desportos. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Eu também já cumprimentei na discussão anterior, mas cumprimentar mais uma vez o Rotary Clube de São Bento do Sul, por firmar uma parceria com o município e fazer a doação desse equipamento para a Fundação Municipal de Desporto. Cumprimento também a Fundação Municipal de Desporto, que enviou todos os esforços para buscar esse apoio do Rotary Clube, e o Rotary dotou esses equipamentos que, há muitos anos passados, né, vereador Pete? Lá estivemos quando foi inaugurada essa sala, agora com a mudança, 2001, éramos presidente dessa Casa de Lei, lá estivemos, juntamente, o vereador Fernando Malon também esteve lá, inclusive recebendo o nome dessa sala, como eu já disse na sessão anterior, do nosso querido e grande amigo, saudoso doutor Afonso Figueiredo Júnior. Então, para nós é um orgulho muito grande estar registrado na história de São Bento, tudo que o doutor Afonso Figueiredo Júnior fez por São Bento do Sul na medicina. Então, nosso agradecimento também ao Executivo Municipal por, na época, denominar essa sala com o seu nome. Continua a discussão. Ninguém mais quer se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 120/2018.
Antes de colocarmos em segunda discussão, até para a mudança de tela, eu peço a anuência do plenário para fazer a leitura de mais pessoas que estão nos assistindo em suas casas e nós agradecemos. Gilmar José Warstreit, Rodrigo Matos, Marlene Freitas, Francisco Plichowski, Juliana Alves de Carvalho, Roseli Terezinha Lui, Domingos Gabriel Pereira, Jonas Lopes de Oliveira, Karen Regina Batista Chichek, Felipe Melo, Ednilson Gren e Zélia Ignazuk Zaitama. Essas pessoas também nos dão a honra de estar nos acompanhando pela internet, pelo Facebook também de suas casas. Em segunda discussão e votação, projeto de lei do Legislativo, autoria vereador Edmar Geraldo Salomão, que denomina de Amândio Radol Rua do Município. Está em segunda discussão e votação. Vou fazer uma breve colocação em relação ao Armando Radol, uma pessoa que muito contribuiu para o município, foi um dos primeiros funcionários lá da indústria Braita, principalmente do comércio Braita. Trabalhou lá durante muitos anos, muito contribuiu para o desenvolvimento de nossa cidade e houve uma solicitação para que apresentássemos esse projeto e com muita honra e muito orgulho estamos apresentando e pedimos o apoio de todos os senhores vereadores para a aprovação desse projeto. Esse projeto vem sanar uma lacuna também em uma rua, é uma extensão bem curta, que o correio não faz a entrega, pessoas estão sendo prejudicadas, não recebem correspondência pela falta da denominação dessa via. Então, nós pedimos o croquis do Executivo Municipal, até para não deixar dúvidas, e está legal para ser denominado. Então, peço o apoio de todos os senhores vereadores. Ninguém mais quer se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 049/2018, de autoria do Executivo Municipal, que denomina de Amândio Radol Rua do Município. Solicito novamente, hoje o acompanhamento das pessoas que estão em suas casas nos acompanhando é bastante grande, solicito a anuência do plenário para fazer a leitura e agradecer em nome de todos os vereadores. Mariana Eurípica, Marcelo dos Santos, Maurício Machado, Relinda de Souza, Gerson Pinheiro, Raul Ferraz, Eduardo Pichait, Jaime Bandoc, Marcelo Alves, Alzira Líbia Lemos, Acácio Drotska, Jaime João Alquini, Ivo Filho, Jacir Henrique Verque, Celcinho Euriques, Ceslavo Corsias, Laércio Petris, Edson Silvio Zelke e Marcelo Costa. Essas pessoas também nos acompanham em suas casas e nós agradecemos em nome dessa Casa de Leis. Em primeira discussão, tramitando em regime de urgência, projeto de lei número 118/2018, deu entrada nessa Casa de Leis no dia 9/3, autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Solicito ao primeiro secretário dessa Casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, um parecer favorável, recomendando ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, também com parecer favorável, recomendando a tramitação normal. Está em primeira discussão, projeto de lei número 118/2018. Ninguém querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 118/2018 seguirá para discussão e votação numa próxima sessão. Solicito mais uma vez a anuência do plenário para fazer a leitura de mais uma tela, de mais pessoas que nos dão a honra de estar nos acompanhando. Sueli Siluzinski, Nilson Cabral, Maria Vanderlei Bittebrun, Sidney Silva, Claudimir Débora, Rosmari Santos, João Altair Alves Martins, Bruno Azevedo, Giovanni Maciel, Aldo Baum, Marcinha Schwalbe, Neuza Tomás, Johnny Landowski e Natália de Fátima Dibas. Essas pessoas também nos acompanham em suas casas e nós agradecemos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 119/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a padronização
das construções da zona comercial histórica de São Bento do Sul e dá outras providências. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Com parecer favorável. Também Comissão de Obras, Serviços Públicos, Comércio, Agricultura, Indústria, Transporte e Meio Ambiente. Com parecer favorável ao projeto. Está em primeira discussão. Projeto de lei número 119/2018. Com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, este projeto de lei, ele dispõe sobre a padronização das construções da zona comercial histórica. Ele é uma sequência de um outro projeto de lei já aprovado nesta casa e que está sendo levada a cabo, dando a execução. Agora parece que foi nomeada a comissão para as avaliações dos tombamentos em São Bento do Sul. O primeiro projeto era falando dos tombamentos, e esse aqui falando das construções. Visa adequar aquilo que foi discutido também na audiência pública a respeito de reformas e manutenções na zona comercial histórica, em substituição à lei municipal que foi aprovada nesta Casa de Leis, de autoria do vereador Edmar Salomão. A mensagem fala que o anteprojeto contou, inclusive, com a valiosa colaboração de membros da Casa Legislativa. Eu penso que fiz parte dessa comissão, mas parece que fiz parte porque eu não fiz. Não, eu não fiz. Eu não participei de uma reunião dessa e vou explicar por quê. Porque eu não sabia. Eu sabia que tinha que fazer parte do primeiro projeto. Dessa aqui eu não sabia. Não participei de uma reunião. Inclusive, eu fui avisado de algumas reuniões por e-mail, só que eu não abro os e-mails todo dia. E algumas eu faltei, porque só fui ver que tinha reunião depois que tinha reunião. E muitas era só mandado a mensagem, só o convite por e-mail, e eu não abro e-mail todo dia. Não participei. Do primeiro projeto eu participei mais ativamente. E fizemos algumas sugestões, até por questões de técnica jurídica, não que eu seja um gênio de forma nenhuma, mas pelo menos a gente pôde discutir mais juridicamente o texto do primeiro projeto de lei, que já foi aprovado nessa casa. Mas desse aqui eu não participei. E aqui eu vejo diversos problemas. Por exemplo, no artigo 10 do projeto de lei, fala das multas, e todas com base em salários mínimos. Não pode. Nós não podemos fixar em salários mínimos. Isso é proibido pela Constituição, a não ser que seja para questões de alimentos, pensão alimentícia. Nós podíamos ter fixado podia ter se mandado fixar em UFMs. Porque todas as demais punições aplicadas pela legislação municipal de São Bento do Sul são em UFMs, e essa aqui em salários mínimos. Está errado isso aqui, não pode. É inconstitucional. Eu vi um outro caso aqui também no artigo 10, só para ver como é que o negócio está trancado. Diz o artigo 10, caput. A inobservância dos dispositivos legais implicará nas seguintes sanções, além das demais penalidades previstas na Lei Municipal 1677/2016. Inciso 2. No caso de reforma e ampliação, as quais não descaracterizem a arquitetura original e obedeçam aos critérios arquitetônicos da presente lei, incidirá multa equivalente a 10 salários mínimos. Quer dizer, se ele não descaracterizar e ele obedecer os critérios arquitetônicos, vai levar uma multa de 10 salários mínimos. Então, e se ele não obedecer, como é que fica? Veja, dá a impressão que se o cara fizer tudo direitinho, leva uma multa de 10 salários mínimos. Está errado, não pode. E aqui tem uma outra situação que mostra uma questão de técnica, porque ele criou os benefícios fiscais no artigo 8º, que diz: as edificações novas que sofreram reformas ou ampliações terão isenção do imposto predial, e assim vai. E aí vem o artigo 9º, os imóveis que não estiverem na zona comercial histórica, mas que forem edificados nos termos do artigo 8º, gozarão dos mesmos benefícios fiscais. É a redação desnecessária. E aí, eu acho que nós vamos ter que analisar bem isso aqui, senhor presidente, e aí eu vou pedir a participação dos demais membros da comissão
de Legislação e Justiça para nós verificarmos muito bem essa situação. Da forma como está, e eu digo isso tudo porque quando teve a primeira discussão, as discussões do primeiro projeto de lei, ela não foi feita por pessoas ligadas ao direito, ela foi por pessoas ligadas à engenharia. E engenheiro entende projeto, mas não de projeto de lei, faltou esse tecnicismo. Então, são situações que a gente precisa ver. A assessoria jurídica da prefeitura teve bastante zelo no parecer do veto aqui do projeto do vereador de Marcelo Bão, mas aqui faltou alguma coisa, nós precisamos analisar bem. Eu até fui ver se ele estava em regime de urgência, porque esses projetos a gente discutiu, pelo menos no primeiro, que tinha que ter uma certa urgência para evitar que daqui a pouco começasse a demolir tudo. Mas aqui nós temos que olhar com bastante atenção, com bastante calma, porque não está bacana, não está correto isso aqui. Então, nesse sentido que eu peço que o senhor presidente não coloque... A nossa próxima sessão é quinta-feira, né? Não tem? Mas mesmo assim eu acho temerável a gente colocar já na próxima segunda-feira a discussão desse projeto de novo, para a gente analisar bem essa matéria. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Peter Alexandre Claver. Senhor presidente, senhores vereadores, com relação aos apontamentos do vereador Fernando Malon, evidentemente se há inconsistências, se há ilegalidades e se não se pode fixar em salários mínimos alguma sanção, né, alguma multa, obviamente que nós não podemos deixar o projeto passar assim. Por outro lado, eu entendo que nós devamos tentar o mais rápido possível corrigir, sanar esses erros, até porque esse projeto ele foi bastante debatido, inclusive com o Cidade, inclusive com a comissão. O vereador Fernando, o senhor não participou das reuniões, fazia parte da comissão, não sabia, não viu os e-mails, enfim, mas ok, agora encontrou os defeitos no projeto. Acho que isso também é importante, que nós tenhamos essa maturidade para isso, mas eu gostaria de solicitar da possibilidade de nós tentarmos, no mínimo, sanar essas situações essa semana, para que a gente pudesse colocar na segunda-feira que vem esse projeto em votação, uma vez que ele realmente aborda uma questão muito delicada e muito complexa da nossa zona histórica, né? Mas que se há os erros e que já foram apontados pelo vereador, que a gente consiga discutir e construir algo melhor através de emendas e possamos colocar essas emendas já na próxima semana, para que nesse prazo dessa uma semana que eu creio que a gente se esforçar consegue colocar. Então fica aqui o meu apelo, vereador, que a gente possa trabalhar no sentido de que ele possa ser apreciado de forma adequada, as emendas possam ser colocadas e que a gente tenha essa capacidade de colocá-lo em votação em discussão já na próxima semana, inclusive com as emendas propostas por todos nós, pelo senhor e por aqueles que forem dispostos a fazê-lo. Permita a parte? Claro que sim. Então eu ia sugerir, o presidente da comissão é o vereador Godoy, certo? Da Legislação e Justiça? Então, que o senhor, a gente marcasse uma reunião nossa essa semana para nós discutirmos isso aí a 6 mãos, se não for o caso de outras comissões se manifestarem também, mas para que pelo menos nós 3 possamos juntos discutirmos algumas situações aqui. Senão fica, às vezes vem de uma só pessoa e daí a gente vai ter que ficar discutindo, vamos discutir mais para madurar mais o projeto. De minha parte, concordo, acho que é justamente isso que eu estava sugerindo, né, para que a gente pudesse dar celeridade a esse processo. Então, senhor presidente, seriam essas as minhas manifestações, inclusive ficar aqui o registro de que o meu desejo é que a gente consiga, né, e creio que é possível construirmos algo de correção nesse projeto para que a gente possa colocá-lo o mais breve possível em discussão e votação na próxima semana. Continua a discussão com a palavra o vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo com a manifestação do vereador Fernando Malon. Acredito que, desde que os membros possam, essa semana ainda nós nos reunimos. E o vereador também, eu ligo para o vereador, se o senhor não acessa os e-mails com frequência, para que a gente evite de marcar reunião e o senhor não saiba que ela vai ocorrer. Mas eu pretendo marcar essa semana ainda para a gente justamente não
para que a gente não perca mais tempo pelas razões que o vereador Pete também já o senhor quer alguma parte? É que as nossas comunicações, eu e o senhor, nós somos muito mais eficazes do que por e-mail. Porque o senhor manda o WhatsApp, eu respondo o WhatsApp, a gente se conversa por telefone, é muito mais eficaz do que o próprio e-mail. Só não tem problema, todas as vezes que o senhor entra em contato comigo, a gente se conversa. Eu faço, como são dois também, eu faço pelo WhatsApp, eu por telefone ligo e se os senhores puderem essa semana já, e evidentemente também, embora seja da Comissão de Legislação e Justiça, eu acredito que se algum outro vereador que compõe a outra comissão queira participar, eu comunico naquele grupo geral, eu acho que agrega pela discussão, pelo debate. Mas essa semana nós providenciaremos. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em discussão com a palavra o vereador Dagmar Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de participar da comissão, então me coloco à disposição para isso, só para deixar registrado. Continua em discussão. Eu vou já agradecer antecipadamente, já falei na sala das comissões, como autor desse projeto para a preservação do nosso patrimônio histórico no município, e agora participei também de uma outra reunião lá na prefeitura, mas a equipe técnica elaborou esse projeto e mandou para cá. A única dúvida que nós temos aqui é na questão do artigo 10. O artigo 10, ele, inclusive, na assessoria jurídica dessa casa também deixou dúvidas, então eu solicitei aos senhores vereadores já na sala das comissões para que fosse dada uma verificada e pudéssemos fazer uma emenda para modificarmos principalmente o artigo 10. Inclusive, o vereador Fernando Malon cita de que é inconstitucional a colocação dos valores sem salário mínimos, né? Mas eu tenho certeza que os senhores nessa semana farão a emenda, porque eu também tenho pressa. Eu tenho pressa de que esse projeto também seja aprovado, não só o executivo, para que nós possamos ainda preservar o que se encontra dentro da zona histórica, antes que alguém vá lá e desmonta, e diz, não tinha lei aprovando, então nós desmontamos esse prédio aí, então a gente também tem pressa nisso, então pode ser feito a 6 mãos, a 8 mãos, eu acho que é importante a participação de todos nessa emenda. E assim que a emenda entrar na segunda-feira, nós suspenderemos a sessão para análise da emenda e faremos a votação e faremos a aprovação do projeto já na segunda-feira para que ele tramite dentro da forma regimental que estipula a lei. Continua em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 119/2018 seguirá para discussão e votação numa próxima sessão. Na sequência, senhores vereadores, mais anterior a isso, nós também queremos agradecer a presença do presidente da Fundação do Desporto, Silvio Munhões, filho do saudoso prefeito de Campo Alegre, Silvio Munhões também, né? Meu amigo, conhecido, né? E do capitão Stanchak também, que também se preocupa muito com a segurança em nosso município. Pelo menos nas reuniões que temos participado, ele sempre está presente, levando soluções, preocupações, então queremos agradecer. E atendendo o requerimento 080 do vereador Dagmar Nogueira, nós vamos abrir espaço para a tribuna popular livre. Concedemos a palavra ao tenente-coronel Fabiano Dias Perfeito, comandante do 23º Batalhão da Polícia Militar, que nos falará sobre as ações da segurança pública no município de São Bento do Sul. Vamos lembrar que o convidado tem 10 minutos para suas colocações, necessário na prorrogação, mais 5 minutos, mas nós sempre democraticamente concedemos o espaço necessário para que as questões pertinentes ao nosso município sejam esclarecidas e, se houver questionamento, nós abriremos depois espaço para questionamento. Comandante, Tenente Coronel Fabiano Dias Perfeito, sinta-se à vontade, a casa é sua, a casa é do povo, o senhor está em casa e muito obrigado pela sua presença nesta noite aqui.